Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu tô super animada hoje, porque o nosso tema é algo que a gente vê todo dia, mas não faz ideia do que realmente acontece. Sabe quando a gente observa um ônibus elétrico deslizando em absoluto silêncio pelas ruas de uma grande cidade? Uhum. É uma cena até bonita, né? Sim, dá uma sensação quase poética, tipo, caramba, a tecnologia finalmente venceu o caos urbano. É um gigante de metal cortando o trânsito sem fazer barulho, sem soltar fumaça. A imagem é tão limpa que passa a ideia de que o futuro já está totalmente resolvido. Com certeza. Mas aí que tá o pulo do gato? Exato. Esse silêncio todo é, na verdade, uma baita ilusão de ótica e de acústica. Porque nos bastidores da operação, cada metro percorrido, cada freada, cada porta que abre, é um cálculo desesperado de sobrevivência energética. E hoje a nossa investigação vai revelar essa revolução invisível que está rolando nas ruas. E para fazer isso, a gente vai usar um material muito rico. A base da nossa análise de hoje é um artigo super detalhado do pesquisador Alberto Maier. O material dele é fantástico, super denso. Muito. Ele foca exatamente no treinamento especializado para quem dirige essas frotas elétricas. E para complementar, a gente cruzou isso com um infográfico fascinante chamado Ferramentas Práticas para o Dia a Dia, que é usado direto nas garagens, na vida real. Isso. E o objetivo desse nosso mergulho profundo, a nossa grande missão aqui, é desvendar uma coisa muito louca. O elo mais fraco e, ao mesmo tempo, a arma mais poderosa para a adoção dos veículos elétricos pesados não é a superbateria ou o motor. É o ser humano, né? Isso. É o ser humano sentado lá atrás do volante. E o que eu acho incrível é que a gente precisa concordar que a gestão por trás disso é uma ciência pura. Para entender esse desafio, a gente tem que primeiro quebrar aquela ilusão clássica de que um ônibus elétrico é só um ônibus normal, só que com um motor diferente. Certo. Vamos destrinchar isso, porque a física da coisa muda completamente o jogo. Para quem nos ouve, pensa na seguinte analogia. Dirigir um ônibus a diesel é tipo usar uma daquelas calculadoras antigas de padaria, sabe? Sei bem, aquelas grandonas, né? Isso. Ela funciona sempre. Não importa se a pessoa aperta os botões com força ou de qualquer jeito, porque o motor a diesel perdoa os erros. A entrega de energia é tipo um rio constante. Tem um tempo mecânico de resposta. Já o ônibus elétrico, O elétrico é outra história. totalmente, ele é tipo um smartphone de última geração. É incrivelmente potente, mas se a pessoa abre 20 aplicativos pesados e deixa a tela no brilho máximo sem prestar atenção, a bateria morre no meio do dia. O torque dele é uma represa estourando de uma vez só. O que é fascinante aqui é exatamente esse paradoxo do motorista elétrico que o texto do Maier detalha tão bem. Porque a ironia é brutal. A gente tende a achar que, quanto mais avançada a tecnologia, com gestão de bateria, controles automatizados, menos a gente precisa se preocupar com o fator humano, certo? É o que o senso comum diz, né? Exato. Mas na eletrificação pesada acontece o oposto. A eficiência de todos esses sistemas incríveis depende de microdecisões musculares que quem está dirigindo toma a cada segundo. Pensa na realidade de uma cidade como São Paulo. Nossa, trânsito pesado, ladeira para todo lado. Ladeira, trânsito travado e um clima que pode bater 36 graus com 80% de umidade. Nessas condições severas, o jeito de dirigir não é um detalhe. É o que define se o ônibus consegue ou não terminar a rota. Caramba! Isso muda muito a forma da gente olhar para o trânsito. Aquele ônibus elétrico silencioso passando do nosso lado não está só rodando, ele está no meio de um cálculo complexo de sobrevivência energética. É um xadrez térmico e elétrico, basicamente. Mas espera aí, isso me traz uma dúvida. Mas se o motor elétrico é tão eficiente, por que uma acelerada a mais seria um problema tão grande assim? Como que essa energia vaza? É uma ótima pergunta. A resposta está na física invisível da coisa. Lembra da analogia da represa estourando? Uhum, o torque instantâneo. Isso. Esse torque imediato exige picos absurdos de energia da bateria numa fração de segundo se houver uma arrancada brusca. E o subproduto físico desse pico de corrente é um estresse térmico colossal. A bateria esquenta muito e muito rápido. E bateria quente é problema sério, né? Seríssimo. É aí que entra o BMS, que é o Sistema de Gerenciamento da Bateria. Ele é o cérebro eletrônico do veículo. Quando ele vê a temperatura subindo assim,
ele entra em modo de autodefesa. E sabe o que ele faz? O quê? Ele desliga o motor. Não desliga, mas ele corta a eficiência da frenagem regenerativa para proteger a bateria. Ele entende que jogar mais energia de volta para uma bateria que já está superaquecida só vai piorar tudo. Nossa, mas a frenagem regenerativa não é justamente o que recarrega o ônibus no trânsito? É o que dá autonomia. Exatamente. O sistema sacrifica a autonomia para não derreter o equipamento. Tem até uma parte no infográfico, a ficha de incidência térmica e operacional, onde a equipe precisa relatar coisas muito físicas. Tem caixas lá para marcar odor de freio e perda de regeneração. Pera, odor de freio, cheiro de queimado. Sim, porque sem a regeneração para segurar as 20 toneladas, toda a energia cinética vira calor inútil no atrito da pastilha com disco de freio mecânico. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a agressividade na condução faz gastar mais na saída e impede de recuperar energia na chegada. É uma dupla penalidade. E lendo as fontes, eu fiquei chocada com o peso dos sistemas auxiliares nisso tudo. O ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado é o grande vilão silencioso. Total. O artigo mostra que num dia quente, o ar-condicionado pode consumir até 40% da energia do veículo. 40%. E aí eu olhei para o checklist do infográfico na parte que fala sobre a gestão de portas. Isso é vital. Quem está ali no volante não é mais só um chofer. É literalmente um gestor de energia. Porque se a pessoa parar no ponto e deixar as portas abertas por 10 segundos a mais do que o necessário, aquele ar gelado vai todo embora. O ar gelado sai, o ar quente e úmido da rua entra e o compressor do ar-condicionado tem que dar um pico de potência de novo para estabilizar a cabine. Exato. É jogar a autonomia do ônibus no lixo por causa de uma porta aberta. Gerenciar essa energia já parece insanamente difícil. Mas as fontes mostram que a mudança para o elétrico afeta coisas ainda mais profundas, tipo a própria gravidade do ônibus e a saúde mental de quem dirige. A gravidade é um ponto que muita gente ignora completamente. Para quem está acompanhando a gente, imagina a seguinte cena. Tenta correr numa pista de obstáculos, desviando de cones, enquanto você equilibra uma bandeja com 4 toneladas de tijolos em cima da sua cabeça. É uma imagem assustadora, mas é fisicamente muito precisa. Pois é. No infográfico tem um ícone enorme de alerta escrito bateria no teto. O texto do Alberto Maier explica que são pacotes de lítio pesadíssimos. E eu fiquei me perguntando por que colocar esse peso todo lá em cima. A engenharia tem um motivo para isso. A acessibilidade. Os ônibus urbanos de hoje precisam ter o piso baixo, aquele sem degraus, para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida entrarem com facilidade. Ah, claro. Faz todo sentido. Como o assoalho tem que ser muito baixo e a parte de baixo já está cheia de eixo, suspensão e motor de tração, simplesmente não tem onde colocar 4 toneladas de bateria no chassi. O único espaço que sobra é o teto. Mas colocar 4 toneladas lá em cima muda todo o centro de gravidade do veículo, né? A estabilidade dinâmica vai para o espaço. Exatamente. Aumenta dramaticamente o risco de tombamento em curvas. Quem está pilotando não pode entrar numa rotatória na mesma velocidade que entraria com um ônibus a diesel. A inércia daquela massa lá no alto puxa o ônibus para o lado. Meu Deus! E além desse bloco gigante pesando em cima, ainda tem o que está correndo por baixo. Os sistemas de alta voltagem ultrapassando 600 volts. 600 volts. É muita tensão. E isso exige uma atenção aos painéis de alerta que nos leva para o lado psicológico que as fontes trazem. A famosa ansiedade de autonomia. Isso, em inglês chamam de range anxiety. No carro de passeio já é tenso, mas imagina a pressão de um profissional. O trânsito está travado, o sol está rachando, o ar-condicionado está no máximo com o ônibus lotado e o painel mostrando a bateria caindo. E não dá para parar num posto e encher o tanque em 10 minutos. Não dá. E se a bateria zerar, o ônibus morre ali mesmo, bloqueando uma avenida. Isso gera um estresse operacional severo. O infográfico trata isso diretamente num guia de diálogo com a equipe. Não dá para simplesmente culpar quem dirige. A pressão mental é real e a gestão precisa dar suporte. Nossa, com todos esses desafios técnicos de engenharia e psicológicos. Então, o que tudo isso significa na prática? Como que as empresas evitam
um colapso total do sistema. A resposta está nas ferramentas táticas de combate diário. Fiquei maravilhada com a genialidade do cartão de bolso do motorista que tem no infográfico. É de uma simplicidade brilhante. Eles usam termos tão práticos no treinamento, tipo a regra do pé de pluma. O pé de pluma é essencial. É a modulação do pé para evitar aquela liberação imediata de torque, aquela represa estourando. É acelerar suavemente para preservar a bateria e o BMS. E tem também o olhar distante, que achei fantástico. É antecipar as paradas. Se o semáforo fechou lá na frente, a pessoa já tira o pé agora e deixa a inércia e a regeneração fazerem o trabalho, em vez de acelerar até o último segundo e frear bruscamente. E o clima inteligente para lidar com a evasão térmica das portas que a gente falou. Se conectarmos isso ao panorama geral, ao negócio em si, a gente percebe o impacto real dessas ações. O impacto financeiro, né? Sim, o treinamento não é só um cursinho do RH. É a única forma de garantir o retorno sobre o investimento dessa frota elétrica. Salvar energia significa que o ônibus cumpre a rota e a bateria dura os anos que deveria durar. Mas tem um outro fator aí que o texto do Maier destrói um mito enorme. O mito do ônibus mágico e 100% limpo. Esse mesmo. A ausência de fumaça preta no escapamento faz muita gente achar que a poluição zerou. Mas a condução agressiva gera muita emissão de material particulado. O desgaste das pastilhas de freio e dos pneus no asfalto solta uma poeira tóxica no ar. Ah, sim. Então, quando a equipe usa o pé de pluma e o freio regenerativo, eles não estão só salvando a bateria. Eles estão reduzindo drasticamente essa poeira de freio que a gente respira na calçada. Exato. Acima de tudo, o treinamento eleva o patamar de quem dirige. A pessoa deixa de ser apenas alguém que aperta pedais e vira um operador de tecnologia avançada. É uma valorização gigante do profissional. Fazendo um resumo dessa nossa jornada de hoje, a gente descobriu que a grande transição energética global, que parece super high-tech, depende absurdamente do pé, dos olhos e das microdecisões de um ser humano. Uma pessoa lidando com 20 toneladas de metal, 4 toneladas balançando no teto e 600 volts embaixo do assoalho, tudo isso no calor sufocante de uma cidade. Isso levanta uma questão importante, sabe? Mostra que a tecnologia e as pessoas precisam obrigatoriamente evoluir de mãos dadas. Não dá para ter uma máquina complexa sem um humano preparado para lidar com ela. E isso deixa uma pulga gigante atrás da orelha de quem está ouvindo a gente. Nós passamos essa análise inteira vendo como é complexa, intuitiva e cheia de antecipação humana a tarefa de ser um gestor de energia num ônibus. E antecipar é algo muito humano. Total. E aí eu fico pensando, com todo o dinheiro do mundo sendo investido na corrida por veículos totalmente autônomos, será que as empresas de tecnologia não estão subestimando brutalmente a intuição humana? A quantidade de microdecisões, de leitura de trânsito, a sutileza da gestão de portas, tudo isso que um motorista faz a cada segundo, uma inteligência artificial vai ter que replicar perfeitamente só para não drenar a bateria na primeira ladeira da cidade? É um desafio de programação colossal, para dizer o mínimo. Fleti, eu queria agradecer demais a companhia de vocês, né, em mais essa análise profunda. Da próxima vez que alguém da nossa audiência entrar num ônibus elétrico, olha para quem está no volante com um novo respeito. Com certeza. Ali não tem só um piloto. Tem um verdadeiro guardião da energia da cidade. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho.